Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação da palavra, mais um momento em que nos reunimos para conversar, para mergulhar em tudo aquilo que Deus quer nos dizer através das Santas Escrituras. Eu sou o irmão Daniel Arcanjes, carmelita carismático consagrado da comunidade Chuva de Rosas, e estou aqui para continuarmos meditando plenamente, meditando profundamente naquilo que o Senhor tem a nos dizer, naquilo que o Senhor deseja para nossas vidas. Que nós possamos já abrir os nossos corações e permitir que Ele possa vir mais uma vez, que o Espírito Santo possa vir mais uma vez, tomar conta de nós e nos ajudar a mergulhar nas Santas Escrituras. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Primeira leitura de hoje, segundo livro de Samuel, no capítulo 18, vai dizer o seguinte: naqueles dias, Absalão encontrou-se por acaso na presença dos homens de Davi. Ia montado numa mula, e esta meteu-se sob a folhagem espessa de um grande carvalho. A cabeça de Absalão foi presa nos galhos da árvore, de modo que ele ficou suspenso sobre o céu e a terra, enquanto que a mula em que ia montado passou adiante. Alguém viu isto e informou Joabe, dizendo: vi Absalão suspenso num carvalho. Joabe tomou então 3 dardos e cravou-os no peito de Absalão. Davi estava sentado entre 2 portas da cidade. A sentinela que tinha subido ao terraço da porta sobre a muralha levantou os olhos e divisou um homem que vinha correndo sozinho. Pôs-se a gritar e avisou o rei, que disse: se ele vem só, traz alguma boa nova, alguma notícia. O rei disse-lhe: passa e espera aqui. Tendo ele passado e estando no seu lugar, apareceu o etíope e disse: trago-te, Senhor meu rei, a boa notícia. O Senhor te fez justiça contra todos os que se tinham revoltado contra ti. O rei perguntou ao etíope: vai tudo bem para o jovem Absalão? E o etíope disse: tenham a sorte deste jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para te fazer mal. Então o rei estremeceu, subiu para a sala que está acima da porta e caiu em pranto. Dizia entre soluços: meu filho Absalão, meu filho Absalão, por que não morri em teu lugar? Absalão, meu filho, meu filho. Anunciaram a Joabe que o rei estava chorando, lamentando-se por causa do filho. Assim, a vitória converteu-se em luto naquele dia para todo o povo, porque o povo soube que o rei estava acabrunhado de dor por causa de seu filho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo de número 85 e 86. Inclinai o vosso ouvido ao Senhor e respondei-me. Inclinai o vosso ouvido ao Senhor e respondei-me. Inclinai ao Senhor Deus o vosso ouvido. Escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou o vosso amigo. Salvai o vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo o dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Inclinai vosso ouvido, ó Senhor, e respondei-me. Evangelho de hoje, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão que se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva.
Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremenda, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda passando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo. Basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer para a menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, eu poderia dizer que é uma grande alegria estar aqui, e realmente é uma grande alegria poder compartilhar com vocês mais uma vez a meditação da palavra, mas eu quero fazer uma pergunta que muito provavelmente vai incomodar, né? Eu acredito que incomode porque incomoda qualquer um. Quem é vocacionado ao matrimônio, quem sonha em ser pai, mãe, quem já é pai, quem já é mãe, talvez vá se incomodar um pouco com a pergunta, mas me veio ao coração perguntar: já imaginou a perda de um filho? Já imaginou a perda de uma filha? Como deve ser doloroso, né? E eu pergunto isso porque as 2 passagens, tanto no 2º livro de Samuel como também no Evangelho de hoje, as 2 passagens vão falar sobre a perda de um ente, neste caso de um filho. E é muito interessante pensarmos que há uma grande diferença, uma enorme, incomensurável diferença entre os 2 pensamentos de perda, neste caso. No 2º livro de Samuel nós temos o rei ungido de Deus e nós temos uma situação problemática: as consequências do pecado do pai, gerando imediatamente os problemas de um filho. Imediatamente. Se você lembrar, eu não sei se você lembra das meditações que nós fizemos alguns dias atrás, na semana passada especificamente, nós chegamos a falar, eu cheguei a comentar com vocês sobre aquilo que iria acontecer com a descendência direta de Davi. Os teus descendentes vão estar constantemente ameaçados pela espada, vai dizer o Senhor através da boca do profeta Natã. E aí, nós vemos aqui, por exemplo, uma das resoluções de um dos filhos de Davi, neste caso,
Absalão, que foi morto pela espada. Foi morto pela espada. Joabe tomou então 3 dardos e cravou-os no peito de Absalão. 3 dardos, 3 lâminas, 3 perfurações. Absalão morreu. Absalão está morto. O que então vai acontecer com Davi? O rei estremeceu quando ele recebeu a notícia. Obviamente é o pai. Ele estremeceu com qual é a dor profunda de perder um filho? Qual é a dor profunda de perder uma filha? Quem é que quer isso? Ninguém. Ninguém deveria passar por isso. Ninguém, nenhum homem como pai, nenhuma mulher como mãe deveria ter essa experiência de ver o filho ir antes de si mesmo. Perder um filho assim. E aí percebam que a palavra vai nos dizer no capítulo 19, a partir do versículo 1. O rei estremeceu e começou a cair em prantos, começou a chorar, começou a falar para o Senhor, começou a falar aos ventos, né? Entre soluços: meu filho Absalão, meu filho Absalão, porque eu não morri em teu lugar? Absalão, meu filho. E aí versículo 2, anunciaram a Joabe que o rei estava chorando e lamentando-se por causa do filho. E portanto aquela vitória converteu-se em luto. E aí deixa eu contextualizar para vocês aqui. Naquele momento, Absalão viu o que aconteceu naquele momento. Naquele contexto onde Absalão estava até certo ponto perseguindo Davi porque ele não concordava com algumas coisas que Davi em pecado tinha feito, o pai dele tinha feito em pecado, Absalão é tratado como quase um inimigo do rei. E por conta disso, Joabe cravou 3 dardos no peito de Absalão. E aí, o que para Joabe poderia ser uma vitória, converteu-se em luto, porque obviamente Davi ele só queria que o filho parasse de persegui-lo. Mas em momento algum, o pai iria querer que o filho morresse. Naquele dia, para todo o povo, porque o povo soube que o rei estava acabrunhado de dor por causa de seu filho, aquela vitória tornou-se luto para aquele povo. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. O que acontece quando Jesus não está presente? Um ungido do Senhor vai passar por muitas situações de tribulação. Um ungido do Senhor vai passar por muitos problemas e talvez até perdas. Eu sou ungido, eu sou escolhido, eu sou missionário. Você é ungido, você é ungida, você foi escolhido, você foi escolhida para levar a boa nova do Senhor, mas nós, como humanos pecadores, nós vamos passar por tribulações, porque nossa carne não venceu o mundo ainda. Qual é a grande diferença entre nós e Davi nesse caso? Davi foi o ungido do Senhor. A diferença é que ele está no Antigo Testamento. Ele também estava esperando o Messias. A diferença é que Davi ainda foi o antepassado de Jesus. A diferença é que Davi não tinha Jesus. Davi não tinha o Messias. Davi não tinha o Salvador ainda. Tudo que ele tinha era a lembrança de que Deus havia dito para ele que a descendência dele estaria constantemente ameaçada pela espada. E aconteceu o que aconteceu com Absalão. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós vemos então um pai que está completamente angustiado por causa da saúde da filha, e a filha que está nos últimos dias, nos últimos momentos, nos últimos instantes de vida, ele corre até Jesus e ele fala: Senhor, mestre, minha filha está nos últimos momentos de vida. Vem e põe as tuas mãos sobre ela para que ela possa ficar sarada, curada, viva. Olha só, viva. Palavra de Jairo. Palavra de Jairo. Isso não é qualquer coisa, meu irmão, minha irmã. Isso não é qualquer coisa.
A presença de Jesus, nós temos a chance de caminhar com Jesus, nós temos a chance de correr até Jesus, nós temos a chance de falar diretamente com Ele, indo no sacrário. Aquilo que Dom Bosco vai dizer: se você quer uma graça, fale com o Senhor. Se você quer muitas graças, visite o Senhor várias vezes no sacrário. E se você quer que o demônio tome conta da sua vida, pare de falar com o Senhor. Simples assim. Dom Bosco disse isso, São João Bosco disse isso. Essa é a grande diferença. Jairo, como pai, correu diretamente para aquele que é capaz de fazer o possível e o impossível. Ele correu para Jesus. Ele correu para Jesus. Foi por isso que eu comecei a meditação perguntando se você já perdeu um filho, ou qual é a sensação, qual é a pressão, né? Qual é a dor, qual é a angústia que é causada no coração de um pai e de uma mãe por perder um filho, uma filha? Quem iria querer ver isso? Ninguém. Ninguém. Absolutamente ninguém. E aqui nós vemos que a presença de Jesus é tão marcante, tão verdadeira, tão santa, viva e real, que ele comprova ser caminho, verdade e vida. Caminho, verdade e vida. Percebam que depois que Jairo chama Jesus para ir até a casa dele, no caminho surge alguém, surge uma mulher. E aqui eu faço uma outra pergunta para você que está ouvindo nesse momento. Há quanto tempo você está com esse problema? Há quanto tempo você está com os problemas da sua vida? Há quanto tempo você está com a sua tempestade? Há quanto tempo você está com essa tribulação? Há quanto tempo você está com essa doença, com essa dor, com essa ferida que precisa ser curada, que está mal curada, que ainda não foi completamente tocada e cicatrizada? Há quanto tempo? Há quanto tempo você está precisando urgentemente de cura? Uma mulher há 12 anos sofria de hemorragia, entendeu? E ela ouviu falar de Jesus. Ela não era seguidora dele, ela ouviu falar de Jesus. Ouviu falar que ele era um homem poderoso, que fazia milagres, prodígios, sinais, que pregava com autoridade. Ela então foi e aproximou-se dele por trás. E olha o pensamento dela: se eu ao menos tocar na borda da roupa dele, né? Se ao menos tocar na roupa dele, vou ficar curada. Se eu ao menos tocar na roupa dele, eu vou ficar curada. Percebam que a grande diferença entre a dor de um luto e um milagre, percebam que a grande diferença entre uma ferida que não sara, que não cessa, e o verdadeiro milagre, o verdadeiro prodígio, a verdadeira graça, consiste na travessia que você faz ao longo do caminho. E esse caminho se chama fé. Esse caminho se chama fé. Se eu ao menos tocar na roupa dele. Ela não disse tocar nele. Ela não disse parar na frente dele. Ela não disse abraçá-lo. Ela não disse para pedir que ele a tocasse. Ela disse: ele é poderoso sim. Ele é poderoso sim. Eu creio. E o que outros médicos não fizeram, ele é capaz de fazer. Eu vou confiar nisso. Porque se ele fez com outros, ele pode fazer comigo também. E olha só, essa fé foi tão forte, tão verdadeira, tão real, que ela nem sequer falou com Jesus. Uma força saiu de Jesus no instante em que ela toca nas roupas dele. Ela não precisou de muito. Ela precisou de fé verdadeira, genuína. E aqui entra a segunda parte. Falei caminho, verdade e vida. No caminho surgiu uma mulher com grande fé, que estava com um problema, que estava com uma doença, que estava necessitada de cura, de libertação. E aqui entra uma verdade. Jesus é verdadeiramente Deus. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, versículo 30. Voltando-se no meio da multidão, virando-se, ele disse: alguém tocou na minha roupa.
Quem tocou na minha roupa? Versículo 31. Os discípulos lhe disseram: Mestre, você não está vendo essa multidão? Muita gente te tocando, muita gente perto de você. Ei, eu não estou mentindo. Jesus está dizendo que ele é a verdade. Eu não estou mentindo. Alguém tocou em mim. Não, ele não disse esbarrou. Ele não falou encontrão. Ele não falou empurrão. Ele não disse alguém está caminhando comigo, não. No meio daquela multidão, ele falou sobre intenção, sobre algo a mais, sobre ir além. Não é apenas o fato de você estar perto de Jesus, é o fato de você estar verdadeiramente com fé ao ponto de querer sempre tocá-lo. Sabe aquelas pessoas que nós costumamos ouvir isso com certa frequência, né? Infelizmente. Aquelas pessoas que caminham anos e anos na igreja, mas elas não são igreja. Você pode passar uma vida toda dentro de uma capela, você pode passar uma vida toda dentro de um templo e você nunca foi igreja. Porque antes de qualquer coisa, você nunca tocou em Jesus de verdade. Você nunca teve fé em Deus de verdade. Você nunca testemunhou Jesus de verdade. Você nunca esteve realmente querendo Jesus de verdade. Você caminhava com Ele, porque no meio daquela multidão, você queria também aproveitar-se da fama que Ele tinha, da fama que Ele tem. Essa é a verdade. Em diversas pessoas que estão por aí simplesmente falando o nome de Jesus em vão, mas que no coração delas não louvam a Deus de verdade. Essa é a verdade de tantas pessoas que estão por aí, mas que na realidade nem sequer têm coragem, de alcançar o Senhor. E aí qual é o resultado disso? Uma multidão inteira ao redor dele, esbarrando, empurrando, caminhando na mesma direção, mas que não estão prestando atenção em quem está caminhando com eles. Quem está caminhando ali no meio. Até que uma única mulher, conhecendo a verdade, entendendo a verdade, proclamando a verdade, toca no Senhor. E o Senhor diz: quem me tocou? Alguém tocou em mim com intenção de fé. Não apenas por causa da minha fama, com intenção de fé. Com intenção de fé. Versículo 33, a mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que havia acontecido, caiu aos pés de Jesus e contou toda a verdade. E Jesus disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Vai em paz. Vai em paz. Você fez tudo o que você podia fazer. E você acreditou. Você acreditou. Isso foi o bastante para ensinar toda aquela multidão, para ensinar todas aquelas pessoas que não basta apenas você caminhar perto de Jesus, você precisa tocá-lo. Não basta apenas você estar numa missa, você precisa realmente querer louvar e adorá-lo. Não basta apenas você ir até o templo, você precisa viver e ser um com o Senhor todos os instantes da sua vida. E aí, por conta disso, nós chegamos à terceira parte daquilo que Jesus disse, né? Caminho, verdade e vida. Como caminho, no caminho, uma mulher surge com fé. Mediante tantos problemas e situações. A verdade, Jesus revela. Alguém me tocou, algo saiu de mim. Jesus revela, e a verdade foi revelada quando aquela mulher contou tudo o que tinha acontecido. E a vida está na terceira parte, quando nós vemos que a presença de Jesus é santa, poderosa, real. Quando você chama Jesus para a sua vida, tudo se transforma. Quando Jairo chamou Jesus para entrar na sua casa, a salvação chegou ali também. Aquela menina, Talitha Kum, levanta-te. Aquela menina que antes estava morta, voltou a viver. Que parte da tua vida estão mortas?
que está te atormentando faz anos e você precisa de cura agora, pede essa cura, pede essa libertação, pede para que Deus pare definitivamente, pede para que tudo, essa dor, esse sangue, toda essa situação cesse de uma vez por todas. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós e que você possa conseguir, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Jesus Cristo, pelo nome do Senhor Jesus, que você possa conseguir a tua cura, tua libertação de todos os teus problemas, de todas as tuas situações, daquilo que ainda afeta tua mente, daquilo que ainda afeta teu corpo, teu coração, tua alma. Que o Deus Todo-Poderoso possa te tocar, te alcançar e te livrar de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus seja derramada sobre vossos corações e até o próximo momento de meditação.